Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para continuar a nossa série Edificando a Casa e hoje eu vou falar sobre um vídeo que eu estava devendo para vocês a respeito da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma das colunas fortes da edificação da nossa vida espiritual diante de Deus. E eu quero falar sobre isso hoje. Por quê? Porque se eu estiver edificado na Palavra de Deus, a minha oração é mais forte, a minha fé é mais poderosa, então eu me torno uma pessoa mais forte na caminhada com Deus. A minha casa espiritual, com certeza, vai estar mais fortalecida e não vai ser qualquer enchente, qualquer chuva, qualquer vento forte que vai derrubar. Então vamos falar sobre isso? Algumas coisas como a palavra de Deus é chamada também, não é só palavra de Deus, ela é chamada de teus testemunhos, de teus estatutos, tua lei, teus mandamentos, teus ensinamentos, teus caminhos, teus decretos, teus preceitos, teus juízos, tá? Então quando você encontra isso lá na Bíblia que você lê, está falando a respeito do que é a palavra de Deus, tá bom? Então por que a nossa oração ela se torna mais poderosa quando nós temos conhecimento da palavra de Deus? A palavra de Deus, pessoal, ela é a lei do reino de Deus. Ela é uma lei que rege o reino de Deus, o universo todo. É a palavra de Deus. Então, ela é uma lei que está acima de toda e qualquer outra lei. É como mais ou menos uma lei federal e uma lei municipal, né? Se a lei federal diz que não se pode fazer algo, o prefeito de Curitiba, de repente, não pode chegar aqui em Curitiba e dizer, não, isso pode fazer. Se é uma lei federal, não pode ser quebrada, porque a lei federal ela é maior do que as leis estaduais e municipais. A lei de Deus, que é a palavra, ela é maior do que todas as outras leis. Aí você pode colocar natureza, aí você pode colocar qualquer outra coisa, que a lei de Deus ela é maior e mais forte. Você está entendendo por que conhecer isso vai tornar a minha oração mais forte? Deus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então o que ele fala é lei, tem que ser obedecido por todos os outros reinos e por todas as outras coisas, mundo espiritual, físico, todos eles. Mesmo que não creiam, mesmo que não aceitem, todos os reinos e todas as leis estão debaixo, 100% debaixo da lei de Deus e da palavra de Deus. Quando ele fala, quando ele determina, todos os outros reinos e todas as outras coisas simplesmente têm que obedecer. Ele é Deus, ele falou, ele é Senhor, acabou. Não adianta argumentar, não adianta chorar, não adianta espernear, tem que dizer sim e obedecer. Em Lucas 8,35 diz assim, e eles temendo maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Foi quando Jesus ordenou o mar que se acalmasse e o vento que parasse. O vento e o mar obedeceram. Está vendo a lei da natureza obedecendo a lei de Deus? Marcos 1,27 diz assim, e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto, que nova doutrina é esta? Pois em autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então você está vendo? No mundo espiritual, todos os demônios, quando Deus fala, eles têm que obedecer, eles são obrigados a obedecer, porque a lei do Senhor, a lei do Rei dos Reis, a palavra do Todo-Poderoso, está acima de todas as outras coisas. Por isso que a palavra de Deus diz, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Maior é o que atua em nós do que aquele que atua no mundo. Eu preciso saber disso para que a minha fé aumente, para que a minha oração seja mais fortalecida quando eu falo com Deus. Então, a natureza, o fogo, o mar, o sol, todos obedecem ao comando dele. Os animais lhe obedecem, os demônios lhe obedecem, a morte lhe obedece, as doenças lhe obedecem, o dinheiro e as riquezas lhe obedecem. Tudo que existe nesse mundo tem que prestar obediência a Deus. Este é um reino muito poderoso. Entendeu? Então não há quem simplesmente não obedeça. Quando eu falo de fogo obedecer, é só você pegar o exemplo bíblico de Mesaque, Sadraque e Abednego no livro de Daniel, que a Bíblia diz que eles foram jogados numa fornalha, e o rei estava com tanta raiva que aqueceu a fornalha 7 vezes mais e jogou eles lá dentro. Mas não aconteceu nada com eles. A Bíblia diz que eles caminhavam na fornalha e junto com eles havia uma quarta pessoa que diz a Bíblia que era semelhante ao Filho de Deus. Como eles não conheciam a palavra, eles diziam Filho dos deuses, né? Mas era a presença de Jesus ali guardando eles e o poder do fogo
não teve como queimá-los. Esse é o Deus que nós cremos. Conhecer a palavra nos dá essa base para saber para onde estamos indo, o que estamos fazendo, se o que estamos orando está correto ou não. Esse reino, que é o reino de Deus, é muito poderoso e eu faço parte dele, nós fazemos parte dele. Quando entregamos nossa vida a Jesus e andamos com ele, nós fazemos parte deste reino, temos autoridade em cima dessa palavra também. Podemos fazer valer essa palavra na nossa vida todos os dias. Então, por que a nossa oração se torna forte? Quando eu conheço a palavra, quando eu sei o que ela diz a respeito de um certo tema, eu posso comparecer diante de Deus em oração, tá vendo? Oração e fé. A palavra fortalece essas duas áreas. Então eu posso comparecer diante de Deus em oração e dizer, Deus, isso precisa acontecer na minha vida. Por quê? Porque a tua palavra diz que será assim. Tá entendendo? A tua palavra ensina que é desse jeito. Então eu estou aqui pedindo que isso se cumpra na minha vida. Não significa que você está cobrando Deus, exigindo de Deus. Não é isso. Quando você orar assim, você pode orar com fé. Por quê? Porque o que você está fazendo é denunciando que o mal, que o fora da lei, que o maligno, sei lá o quê, está impedindo que a lei dele se cumpra. Entende? Então você está comparecendo diante de Deus, dizendo, Deus, tem um mal aqui atrapalhando, impedindo, e a realidade, a tua palavra não está se cumprindo na minha vida. Para que Deus envie seus anjos e o poder dos céus para fazer com que aquela palavra se cumpra. Então, para isso é preciso ter fé. E para eu ter fé, eu preciso conhecer essa palavra. O que a palavra de Deus diz? Ela diz que eu tenho direito sobre isso? Tenho. Então eu vou buscar. Deu para entender? Então eu vou buscar diante de Deus o meu direito espiritual, que Deus me concede. Então eu vou buscar. Então, isso eu preciso ter conhecimento do que a palavra de Deus diz. Eu preciso estar embasado na palavra. Jeremias, capítulo 1, versículo 12, diz assim, e disse-me o Senhor, viste bem porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Tá? Então Deus cuida e vela para fazer com que a sua palavra se cumpra. Ele quer que ela cumpra, é a vontade dele que ela se cumpra. Então quando você comparece diante de Deus, dizendo, Deus, está acontecendo algo assim, 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 eu preciso que o Senhor interfira, eu preciso que o Senhor manifeste, porque a tua palavra diz assim, assim, assim. Mostra o quê? Que você confia, que você acredita que a palavra dele é real e que você tem direitos durante a tua oração e durante a tua vida. Isso é bom, isso manifesta a fé e agrada a Deus. Você vai dizer aonde que Satanás está violando a palavra de Deus, onde que o mal está fazendo com que a palavra de Deus não se cumpra, causando um atrapalho na sua vida, e você vai chegar diante de Deus e vai dizer, ó Deus, a tua palavra está sendo violada assim, assim, assim. Entende? Então, no Salmo 119, versículo 126 diz assim, já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrado a tua lei. Entende? Então, essa oração que ele está dizendo, ele está denunciando, ó Deus, estão quebrando tua lei. Entendeu? Deus, é tempo do Senhor manifestar o teu poder, cumprir tua palavra aqui, porque eles estão quebrando tudo aqui, está tudo errado, não está se cumprindo. Entendeu? O mal está atrapalhando o negócio aqui, tem um fora da lei aqui. Por isso que nós devemos ouvir com muita atenção as palavras de Deus, devemos ler nossa Bíblia como quem tem fome e sede da palavra de Deus, com avidez, ok? Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ok? Então é muito importante eu entender, porque às vezes a gente se deixa levar por emoção. Ah, eu não senti isso, eu não senti aquilo. Você não tem que sentir, você tem que crer no que a palavra de Deus diz. Se a Bíblia diz assim, se a palavra diz assim, vai pelo que a palavra de Deus diz, não pelas tuas emoções. Nossas emoções nos enganam, nosso coração nos engana, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Segue o que a palavra de Deus diz, tá bom? Procura conhecer e depois obedece. Depois chega diante de Deus e fala, Deus, eu estou cumprindo, eu estou obedecendo, eu estou me esforçando, guardando a tua palavra. Então, Deus, abençoa isso, isso e isso. Que a tua palavra se cumpra na minha vida, que o teu reino venha sobre a minha vida. Porque eu creio que a tua palavra é a verdade, quando o Senhor quer fazer, demônio nenhum pode impedir. Eu tenho convicção disso. Por quê? Porque eu li na tua palavra, entendeu? Seja insistente, não desista, porque você está fundamentado na palavra de Deus. Bata até que a palavra se cumpra, até que a porta se abra. É isso que faz com que os milagres aconteçam, comecem a acontecer com mais frequência, e isso agrada a Deus.
O Salmo 119, que é o salmo que mais fala a respeito da palavra, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus ela tem que ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho todos os dias. A fé que ele espera que nós tenhamos vem da palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé que Deus espera que você tenha não é uma fé de achismo, sabe? Uma fé de eu penso assim, eu penso assado, guiando pela sua própria cabeça. Não. A fé que ele espera que você tenha é uma fé baseada na palavra dele, fundamentada em sua palavra. É assim que ele quer que você creia. Todo o Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia, ele fala a respeito da palavra de Deus. Todo ele, ensinando a respeito da palavra, o que a palavra é e o que a palavra faz. E eu anotei algumas coisas aqui para dizer para vocês, algumas apenas. Diz assim: quem observa a palavra de Deus não fica confuso. Versículo 6. Só conseguimos louvá-lo como ele merece quando conhecemos que os seus juízos são justos. Versículos 7 e 62, Salmo 119. A palavra no coração nos ajuda contra o pecado. Versículo 11. A palavra de Deus é a nossa conselheira. Versículo 24. A palavra de Deus vivifica a alma. Versículo 25 e 50. Fortalece e consola na tristeza. Versículo 28, 52 e 76. A palavra de Deus revela misericórdia e salvação. Versículo 41. Nos dá poder para responder às afrontas do diabo, versículo 42. Olha que importante isso. Muitas vezes guardar a palavra nos livra de muitas aflições, versículo 67 e 71. Dá força em meio a perseguições e sofrimento, versículos 81, 88, 92 e 95. Salmo 119, sempre. Nos faz mais sábios que quem? Que os inimigos. É importante ser mais sábio que os inimigos. Mais sábio que os mestres, versículo 99, que os inimigos 98, que os mestres 99, que os idosos, versículo 100. Vejam vocês, por que nos faz mais sábio que os mestres? Existem muitos mestres por aí que não confiam em Deus, não creem em Deus, nem acham que Deus até nem existe. Então a tua sabedoria, ela é melhor e maior do que qualquer mestre que pense dessa forma. Por que mais sábio que os idosos? Porque os idosos já viveram bastante, então eles sabem bastante coisa a respeito de um monte de coisas. Mas tem muitos idosos que eles não entenderam, durante a vida inteira, eles não conheceram a respeito de Deus, não entenderam como a fé funciona. Aprenderam passando um para o outro, mas às vezes não aprenderam certo. E às vezes não conseguem passar para a gente aquilo que deveria passar. Então, conhecer a palavra de Deus vai fazer você mais sábio do que os idosos, com toda a sabedoria deles. A palavra vivifica, versículo 93, e traz salvação, versículo 94. Devemos amar nossa Bíblia, ler como quem busca um tesouro, como quem está sondando ali o mapa do tesouro para encontrar algo valioso para a gente. É assim que nós devemos ler nossa Bíblia e tratar a Bíblia Sagrada. O Salmo 119, versículo 127 diz assim, olha só, para completar. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, ainda mais do que o ouro fino. Da próxima vez que ler a Bíblia, então, leia com esse coração aberto e daqui para frente busque na palavra de Deus mais sabedoria, porque você está ouvindo o que diz o Senhor dos Senhores. Você está indo direto naquele que é todo-poderoso, naquele que é maior. Ali estão os teus direitos e os teus deveres. Faça o que está ali. Fazendo assim, você está edificando melhor a tua casa. Não vai ter chuva, nem vento, nem nada que vai derrubá-la, porque Deus está com você e Ele vai te abençoar e vai te guardar. Deus abençoe vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos e vejam os outros vídeos que falam sobre edificando a casa, tá bom? Edificando as colunas vai te ajudar. Até o próximo.